Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Tudo bem? Espero que vocês estejam se cuidando, tá? E ficar em casa. Agora estou diante do último slide de geografia com os assuntos da primeira unidade. Então esse slide aqui vai finalizar os conteúdos que eu preparei, as atividades, videoaulas que eu preparei de geografia, tá? O importante desse vídeo aqui, que a gente vai ver sobre indicadores sociais no Brasil, a gente vai usar todo aquele conhecimento que a gente aprendeu sobre demografia, teorias demográficas, estrutura da população, indicadores sociais. Então, todo aquele conhecimento teórico que eu trabalhei com vocês nos vídeos anteriores, a gente vai trabalhar agora, tá? Então, vamos lá. O importante de vocês entenderem isso aqui, que vocês vão entender a partir desses indicadores sociais, gente, como o governo federal cria as políticas públicas. Como são as políticas públicas no Brasil? É com base nesses dados que a gente tem acesso. O Estado, seja governadores, prefeitos e a presidência da República, os ministérios e outros órgãos públicos, estratégias políticas, estratégias para combater desigualdade, melhoria da qualidade de vida da população. E o Brasil tem um órgão nacional que cuida sobre isso, levantamento de dados para saber a realidade dos brasileiros, de norte a sul, rico ou pobre no Brasil. Tá? Primeiro a gente vê o seguinte pelos dados do IBGE. É o IBGE que vai analisar todos os dados que ele coletar sobre a população brasileira. Esses dados são reunidos no censo demográfico. A cada 10 anos é feito censo demográfico. O último foi de 2010. 2020 seria feito um novo censo demográfico para avaliar o que aconteceu com a população brasileira ao longo desses 10 anos, tendo como dados as informações reunidas em 2010. Tá? Mas devido à pandemia, isso não vai acontecer nem tão cedo. Mas é importante que após passar essa pandemia, o governo faça estudos estatísticos, façam estudos para saber o impacto dessa pandemia sobre a sociedade e sobre a economia brasileira. O IBGE, gente, analisa tudo: economia, desenvolvimento econômico, desenvolvimento regional, histórico da população por cidade, por município. Ele avalia todo esse conjunto. Então, o que acontece? Quando tem o censo do IBGE, a gente vai receber a visita em casa de um técnico, que ele vai fazer uma entrevista, vai perguntar muitas coisas em casa: quem trabalha, quantos filhos tem, o nível de escolaridade, renda, perguntar a questão do aparelho, perguntar se a pessoa tem conta em banco, perguntar se a pessoa tem telefone. Isso tudo para saber como está a situação social e econômica dos brasileiros, tá? E o seguinte, ó, em 2010 a gente tinha uma população de 190 milhões. 190 milhões 755 mil e 799 pessoas. De ambos os sexos e de todas as idades. Isso inclui aqui indígenas, populações quilombola, populações do Rio de Janeiro, de Pernambuco, de Recife, de Olinda, tudo, né? Só que a previsão para 2020 seria que essa população, que é o ano que a gente está vivendo, a gente chega em torno de 210 milhões de habitantes. Talvez a gente já tenha ultrapassado isso. A gente só vai ter certeza quando for feito o censo demográfico desse ano, que na verdade vai ser ano que vem. Tá? Com isso, com esses dados, ele vai poder ver o que? O crescimento populacional. Quanto a população brasileira cresceu. Não só em número de pessoas, mas também entender se a gente recebeu imigrantes pedindo nacionalidade aqui, se brasileiros saíram do Brasil e foram para o estrangeiro, ou trabalhar, ou estudar, ou morar. E também avaliar o crescimento vegetativo, ver o nível de renda, ver se melhorou a qualidade de vida, se houve redução de taxa de mortalidade, se houve um aumento ou queda da taxa de natalidade, ver a questão da qualidade do envelhecimento, saber se as mulheres têm acesso ao pré-natal. Todos esses dados o IBGE vai juntar. E com isso a gente vai saber quanto a população brasileira está se desenvolvendo. Não em quantidade, mas também em qualidade. E eu vou mostrar o seguinte: os censos que foram realizados no Brasil nesses últimos 40 anos. Ó. 40 anos não, perdão. Ao longo de mais de 100 anos, tá? Ó,
O primeiro censo, gente, foi realizado no Brasil no ano de 1872. Esse foi o primeiro censo. Isso ainda na época do Brasil Império. Isso aqui foi no tempo do reinado de Dom Pedro II. Olha como era a população brasileira naquela época. 9.930.478 brasileiros. Esses daqueles que foram estudados, foram computados nas principais cidades. Agora, claro, tinha populações que não foram computadas, porque naquela época eles não tinham acesso à tecnologia, era uma coisa que tinha que visitar casa por casa. Ah, outro detalhe, quando o IBGE for visitar nossas casas, gente, eles não vão visitar todas as casas dos brasileiros, não. Eles vão visitar algumas que vão ser escolhidas por sorteio e a partir daí eles vão fazer análise para fazer um padrão. Com isso eles fazem um dado estatístico. Isso quer dizer o quê? O IBGE vai visitar casa de rico e de pobre, seja em Manaus ou em Porto Alegre. E com isso ele vai visitar algumas centenas de milhares de casas. E com isso eles vão fazer o quê? Um estudo. Claro que nessa pesquisa, no pesquisa que eles vão fazer do censo, não vão ser todas as casas entrevistadas. Mas eles vão ter reunir dados suficientes para informar um padrão, um panorama, um contexto das famílias brasileiras em diferentes estados, em diferentes regiões. Dá para fazer. Então não fique imaginando que o cara do IBGE vai visitar casa por casa e vai contar cada um. Não. Eles vão visitar a casa, vão usar dados oficiais de cartórios, dados da Receita Federal para saber o CPF das pessoas e a partir daí eles vão conseguir reunir dados. Explicado isso, agora voltando aqui, ó. 1872, quase 10 milhões de brasileiros. 1880, ó, foi aumentando. E a medida dos anos vai aumentando, gente. Por quê? Não só houve um aumento da população, realmente houve um crescimento vegetativo da população, mas também a técnica que foi usada para coletar dados foi melhorando. Então esses números ao longo dos anos foram aumentando porque houve uma melhoria de tecnologia para poder reunir dados. Em resumo, a cada ano eles foram aperfeiçoando e melhorando a contabilidade. Tá? Em 2005, ó, a gente estava entre 184 milhões de habitantes. Tá? Crescimento da população brasileira, tá? Então, de acordo com o IBGE, eles vão ver a fecundidade do brasileiro e perceberam que ela está diminuindo ao longo dos anos. Isso é uma consequência desses dados, ó. A partir desses dados aqui e de outros dados coletados ao longo dos anos, o que o IBGE percebeu? Que a fecundidade do brasileiro está diminuindo ao longo dos anos. Os brasileiros estão tendo menos filhos por casal ou por mulher. Tá? É o seguinte, ó. Se nos anos 70 era comum, em média, um casal brasileiro ter 3 a 5 filhos, e se a gente fosse para cidades populosas, agora se a gente fosse para o interior, esse número é maior, 11, 12, levando em conta a taxa de mortalidade. Tá? Só que, à medida com o tempo, o número de casal foi reduzindo. Nas grandes cidades, 1, no máximo 2, nas cidades do interior também seguindo esse mesmo padrão. Então eles foram percebendo que essa redução da fecundidade, menos filho por mulher, menos filho por casal, isso mostra que a sociedade brasileira está se transformando. Quando ela se transforma, a família também transforma. Então mostra que a família ao longo dos anos foi tendo mais consciência que não pode ter muito filho, procurar evitar a gravidez, a questão de cirurgia de vasectomia para os homens, a cirurgia de ligamento de trompa para as mulheres. Então, à medida dos anos vão passando, a população brasileira, as famílias vão ter mais instrução e com isso e também acesso a programas de saúde pública e vão começar a ter uma gravidez mais planejada. Então, o que está se mostrando é que à medida que a família brasileira está transformando, tendo menos filhos, significa que a família está mudando. Então é o seguinte, quando chega o ano de 1991, ó, a fecundidade era de 2,89 filhos por mulher, tá? Isso quer dizer, uma mulher podia ter 3 filhos, tá? Contudo, quando chega o ano de 2000, ela começa a reduzir, ó, para 2,39 filhos por mulher. Quando saiu os dados da Pesquisa Nacional de Amostragem por Domicílio, que é um dos resultados dos dados coletados pelo IBGE, se percebeu que nos anos 2006 e 2007, essas estimativas de fecundidade feminina começou a cair cada vez mais. Nesse período aqui, ó, as mulheres tinham em torno de
dois filhos, se a gente for arredondar aqui, ó, era 2 filhos por mulher. Então, as mulheres que nos anos 90 foram mães tinham no máximo até 2 filhos. Porque houve uma mudança no padrão do comportamento da mulher e também significa no casal. É aquilo que eu expliquei antes para vocês. As mulheres aqui no Brasil cuidam mais da sua saúde do que dos homens. Se lembra aquela pirâmide que eu mostrei a vocês que as mulheres vivem mais do que os homens? Quer dizer que não só apenas a longevidade, mas o número de mulheres também. Isso significa o quê? As mulheres se cuidam mais, fazem prevenção, fazem pré-natal. Isso permite que a expectativa de vida de mulheres brasileiras seja maior. Isso também se reflete no número de filhos. Por livre e espontânea vontade e por consciência, as mulheres preferem ter menos filhos, por uma questão prática. Porque com 2 filhos dá para cuidar, tem que educar, dar todas as condições materiais e sociais para a criança, as 2 crianças se desenvolverem. Aposto que muitos de vocês aí tem no máximo um outro irmão, um caçulinha ou é o irmão mais novo. Vocês podem ser o caçula ou o mais velho. E vocês podem perceber que muitos colegas de vocês, até parentes de vocês, uma tia, um tio, tem no máximo 2 filhos. Raro caso é 3 ou 4. Porque leva em conta o tipo de padrão socioeconômico, quer dizer, a capacidade de renda de uma família ter filhos. Isso mostra que a mentalidade do brasileiro mudou. Hoje, olha, em 2008, sabe qual foi a taxa de fecundidade da mulher? 1,86 filhos por mulher. Isso quer dizer o seguinte, ainda continua naquela média, 2 filhos por mulher. Entenderam aqui o que eu quis dizer? Agora vamos para o outro. Gente, aqui está bem pequenininho, vocês não vão chegar, mas isso mostra aqui, ó, a taxa de fecundidade isso aqui é um cálculo estimativo feito pelo PNADES sobre a taxa de fecundidade das mulheres, ó, tá certo? Levando em conta a população no dia 1 de julho, ao longo desses anos aqui, dos anos 80 e vai até 2050. Isso aqui, gente, são baseados em base desses dados aqui e de projeções. Esse mapa aqui, gente, ele foi feito nos anos 90, não 2000 a 2006, tá? E a partir desses dados, ele juntando com dados de anos anteriores, o IBGE fez uma projeção do crescimento da população, quer dizer, o crescimento da fecundidade feminina. E olha só, olha como era a população, a taxa de fecundidade da população em 1980 no Brasil. Era de 118 milhões de brasileiros, tá? Ok? Vamos ver aqui o ano de 2020. Onde está 2020? Está aqui, ó. Pronto, ó. A projeção era de 207 milhões. A gente já passou de 210. Eu já vi dados que já estão calculando para 212 milhões de brasileiros para esse ano. Então, olha só. A gente superou as expectativas dessa tabela. E o seguinte, ó, como esse gráfico faz projeções para o futuro, dos anos 80 até 2050, então qual seria o cálculo da população brasileira em 2050? 215 milhões de brasileiros. A gente já está perto de 212 em 2020. De 2020 para 2050, falta quanto tempo? Quem sabe me dizer? Exato, 30 anos. Mas ó, a gente já está chegando naquela perspectiva, daquela projeção que eles fizeram nos anos 80, nos anos 2000. Ó a projeção aqui, ó. A gente já está chegando, a gente já está batendo a meta da projeção. O que eu quero dizer com isso? Que como a população brasileira já superou esse ano 210 milhões de habitantes, a gente superou essa marca aqui, significa que a população brasileira daqui a 30 anos vai ser superior a esse valor. Talvez seja em torno de 220 milhões de brasileiros. Isso eu estou chutando, mas a gente pode crescer. Ainda a perspectiva de crescer. Contudo, existem alguns estudos que indicam que esse número pode chegar em 2050 a estagnar. Quer dizer, a taxa nesse ano, possivelmente a taxa de fecundidade da mulher brasileira vai reduzir. Mas
ainda ninguém sabe ao certo como vai ser. A gente só se for elaborada estatística de previsões. Então é possível quando chegar em 2050 a gente esteja acima de 220 milhões. Mas aí é uma coisa para a gente esperar. Muita coisa daqui para 2030 vai acontecer. E a população brasileira vai mudar. Por que eu estou dizendo que isso pode mudar? A cada geração, quer dizer, a cada 30 anos, o perfil da sociedade brasileira muda. Muda o tipo do perfil de jovem, muda o tipo de perfil do adulto, muda a expectativa de vida, muda a questão de empregos. Daqui a 30 anos, os empregos que garantem bons salários hoje, talvez não existam mais. Por exemplo, se a gente for voltar 30 anos atrás, muitos empregos que existiam há 30 anos atrás não existem hoje. Exemplo, você encontra sapateiro? Não, você não encontra mais a profissão de sapateiro como antes. Muito raro você encontrar. Por quê? Há 30 anos era uma realidade. Há 30 anos atrás era uma realidade. E daqui a 30 anos, daqui a 2050, será que vai ser a mesma coisa do que hoje? Empregos, a relação entre as pessoas? Não. Então pode ter mudanças. Então pode ter certeza do seguinte, a cada geração, a cada 30 anos, o perfil do brasileiro muda. O perfil significa costumes, hábitos, o padrão de renda, profissões. Isso também afeta a qualidade de vida. Isso também implica dizer que também o padrão da família vai mudar. Tanto padrão de renda, número de filhos e até hábitos. E até como as famílias se organizam, se configuram. Configurar, estou dizendo o seguinte, tem a família tradicional que é pai, mãe e filhos. Tem outras famílias, gente, que são o seguinte, isso acontece, existe famílias homoafetivas. Mulher com mulher, uma delas tem um filho de uma antiga relação, de um antigo relacionamento ou de uma inseminação artificial. Existe esse tipo de família. Também existe família de dois homens, ou eles tinham um filho antes de se casarem, um filho de um relacionamento hétero, mas que após assumir a homossexualidade, assumir um relacionamento, estão criando filhos de um casamento anterior, ou adoção, ou também inseminação artificial, que isso acontece. Isso é uma coisa que já acontece, não é padrão, mas acontece. Mas também tem outro tipo de família muito comum, gente. Mais comum do que famílias homoafetivas. São aquelas famílias onde o jovem, a criança ou o adolescente são criados pelos avós paternos ou avós maternos, porque por algum motivo o pai e a mãe não puderam criar os filhos. Isso é muito comum. Outros casos seguintes, onde um irmão mais velho cria os irmãos mais novos. Então, um irmão ou irmã mais velha acaba até a função da figura paterna e materna. Isso também acontece. Eu acho que vocês já ouviram casos, conhecer pessoas que, por algum motivo, os pais morreram ou não tinham condição de criar. O irmão mais velho cuidou do irmão mais jovem. Isso acontece. Outra coisa muito comum é aquele tipo de família onde a mãe é a chefe da família. É pai e mãe ao mesmo tempo. É aquela que cuida das contas, criou os filhos sozinha, mantém a educação dos filhos, sustenta a família como um todo. Esse daí, na verdade, é o padrão de família comum dos brasileiros. Isso quer dizer o seguinte, se hoje a gente conta padrões de família diferentes, imagine daqui a 2050, quais são esses padrões de família? Mas isso é uma coisa que a gente tem que esperar para ver, tá? Mas o que é mesmo padrão, eu vou citar novamente a vocês, que boa parte das famílias brasileiras, principalmente das famílias pobres, são formadas por um único chefe de família, que na grande maioria das vezes é a mãe. Assume o papel de mãe e pai, quer dizer, chefe de família. Sustenta toda a casa, sustenta todos os filhos. Outros casos são jovens, crianças e adolescentes que são criadas pelos avós. E o outro caso também acontece que o irmão mais velho assume a questão da chefia da família, cuida dos irmãos por algum motivo que os pais não puderam assumir a paternidade nem a maternidade. Estou entendendo como é padrão diferente, tá? E a gente pode ver esses dados, gente, nessa pirâmide etária, ó. Essa pirâmide etária todo mundo já sabe, ó. Mulheres, homens, as idades aqui e as porcentagens. Se vocês observarem nessa distribuição etária, vocês podem ver que esse é dado de 2010, isso há 10 anos atrás, olha só. A gente vai perceber que a gente tem poucos idosos,
Por exemplo, é raro quando um idoso chegar aos 99 anos. Por exemplo, um idoso que chegar aos 94 anos é 1% para homem e para mulher. 1%. 1%. São raríssimos os casos. Número muito pequeno, tá? Já quando vai a 85 aumenta, e olha só, as mulheres que vivem até os 89 anos é maior em porcentagem do que os homens. Significa o seguinte, que as mulheres conseguem atingir idades mais avançadas. Por aquilo que eu falei, as mulheres se cuidam, se previnem, cuidam mais da sua saúde do que os homens. É interessante, gente, que não tem um dado que eu coloquei aqui e me lembrei. Por exemplo, muitos homens desenvolvem problema principalmente de hipertensão e câncer de próstata quando chegam aos 70 anos. Porque foram homens que não fizeram durante a idade produtiva, com 40, 30, 40, 50 anos, não fizeram exames regulares. Aí quando chega uma idade avançada de 70 anos, começa a aparecer uma série de doenças, principalmente câncer, e muitos acabam falecendo. E sabe quais são as doenças que mais matam os homens por falta de cuidado da saúde? Câncer de próstata. Muitos morrem hoje que o câncer de próstata, gente, tem tratamento. Então muitos acabam homens morrendo por causa de câncer de próstata. Outro caso é o seguinte, o consumo de bebidas, cirrose hepática, consumo de bebidas. E olha que os homens bebem mais do que as mulheres. Também mulheres podem morrer por causa do alcoolismo, mas homens morrem mais. E também tem doenças cardiovasculares, por exemplo, infarto e derrame. Os homens têm mais propensão a morrer de infarto e derrame com idade em torno de 60 anos do que as mulheres, pelo simples fato porque os homens não visitam cardiologistas. Nós homens, isso eu digo para mim e para você, rapazes que estiver me escutando, nós homens não frequentamos médicos por várias questões de preconceito, falta de tempo. Esse fato da gente não ir para médicos, isso afeta a nossa expectativa de vida. Já as mulheres, ao contrário, as mulheres constantemente estão fazendo exames de prevenção e outras consultas médicas. Isso permite que as mulheres tenham uma vida e uma sobrevida maior do que a gente. Entendeu como é importante você fazer exame regular? Porque você fazendo exame, você se previne e permite você viver por mais tempo. Tá? Entendido isso aqui? Agora, eu quero que vocês observem. Qual é a parte dessa pirâmide que mostra que a gente tem uma maior quantidade da população brasileira? A população brasileira, entre homens e mulheres, apresenta uma quantidade maior aonde? No topo? Não. Na base? A base, gente, já está ficando estreita. Ó. Aqui são as bases são dos jovens, ó, de 0 a 4 anos, de 0 até os 10 anos, até os 9 anos de idade. Ó. Tá vendo como a base está curtinha? Parece um peão, né? Um peão de cabeça para baixo. Isso quer dizer o seguinte, ó. Aqui a gente tem ainda um grande número de crianças, mas esse número de crianças está reduzindo. O que isso quer dizer? A taxa de fecundidade está caindo. Quando você encontra a base tem poucas crianças nessa idade de 0 a 9 anos, significa que o número de filhos por casal ou por mulher está diminuindo. Agora vamos observar aqui, ó. Vamos observar aqueles casais, homens e mulheres que têm filhos entre 0 e 4 anos, ó. Ó a quantidade aqui, ó. O homem, quantidade de homens que nascem com essa idade é 3,7. Já mulheres é 3,6. Quer dizer o seguinte, está diminuindo nessa faixa etária aqui o número de crianças, tá? Tem mais nesse período, nessa faixa etária aqui tem mais meninos do que meninas. É uma diferença pequena, mas é. Agora quando a gente vai para a idade de 5 aos 9 anos, você percebe que tem mais meninos nessa faixa etária e menos menina. Vocês vão dizer, mas professor, essa diferença é tão pouca? É pouca, mas sabe o que isso quer mostrar? Que a taxa de fecundidade de homens e mulheres está reduzindo. Se você tem menos filhos, então vai nascer menos crianças. No caso daqui das mulheres é mais emblemático, está nascendo menos meninas do que meninos. Significa que as mulheres estão preferindo o quê? As mulheres em idade fértil. Hoje a idade fértil é em torno de 17 aos 35 anos. 40 é uma coisa mais rara. Mas o caso é o seguinte, mulheres nessa faixa de etária de 15 aos 35, algumas preferem ter filhos quando completar 30, 28, 30 anos. E se sabe o seguinte, quanto mais a mulher posterga,
deixa para depois ter filhos, então ela tem chance de ter menos filhos. Quando uma mulher começa a ter filhos muito jovem, então tem mais chance dela ter mais de um filho. Então o que está acontecendo aqui no Brasil hoje? Muitas mulheres estão preferindo ter, claro, com planejamento, com cuidado. Muitas mulheres preferem ser mãe aos 28, aos 35, aos 36 anos. Numa fase da vida que elas já vão estar empregada, casada, com a vida estabilizada, com a vida organizada. Isso aqui mostra esse sinal. Menos crianças significa que os adultos estão tendo menos filho, então está caindo a taxa de fecundidade. Quer dizer, está havendo um cuidado entre os adultos de terem menos filhos. Agora, olha só, se você tem menos filhos, então você vai ter um aumento da população adulta. Olha aqui nessas 4 faixas aqui, ó, que vai dos 10 até os 34 anos. Essa faixa etária dos 10 aos 34 anos é uma população que está crescendo. Quer dizer, o que aconteceu no Brasil de 2010 é que a gente está tendo menos crianças e a gente está tendo uma população adulta que está crescendo. Ó. Olha aqui, ó, a população adulta crescendo. Tanto é que, ó, segue o mesmo padrão. Tem mais homens e menos mulheres. Então, olha o padrão aqui. Quer dizer, o que isso quer dizer em dados específicos? Que o Brasil está tendo uma população adulta, economicamente ativa, grande. A gente está tendo muito adolescente, mas a gente está tendo muito adulto. Adulto, ó, que vai dos 19 até os 60 anos. Que depois dos 60 chega a terceira idade, né? Aposentadoria. Mas se você perceber, ó, a gente percebe que a gente tem um grande número de adultos jovens trabalhando, ó, dos 19 até os 35, até os 34 anos. E a gente tem um número grande. Quando passa dos 34 anos, gente, 35, 39 e assim por diante, você vai perceber que o número de homens e o número de mulheres vai começar a ter uma redução. Agora, olha só o dado interessante, que é importante vocês verem. Se vocês observarem, daqui da base do 0 ano até os 34 anos, a gente percebe que até os 29 anos, 30 anos, a gente vai ver o seguinte, que o número de homens vai chegar ao mesmo nível do número de mulheres, não é? A porcentagem de crescimento. Sendo que a gente vai ter mais homens jovens do que mulheres. Não é? Observem aqui. Agora, quando passa dos 34 anos, você vai vendo o seguinte, ó, o número de homens vai diminuindo. Aqui quer dizer que os homens, depois de passado essa fase dos 34 anos, por algum motivo a população humana masculina diminui. Ou doença, ou morte, vai diminuindo. Acidente de carro, por exemplo. Estatisticamente, morrem mais homens no trânsito e por violência do que mulheres. Principalmente o trânsito mata muito mais homens, por causa de imprudência, álcool. E você percebe que o número de homens vai diminuindo. Agora, quando a gente chega nessa mesma faixa etária de 34 anos, você percebe que o número de mulheres também diminui, mas ainda é ligeiramente maior do que os homens. Significa o quê? Quando chega na idade adulta, depois dos 34 anos, as mulheres têm uma taxa de sobrevivência, de expectativa de vida maior. Resumindo, depois dos 40, as mulheres vivem mais e melhor do que os homens. Estou entendendo aqui. Só eu analisando esses dados aqui, eu não já dei informações sobre padrão de vida das pessoas. Então, com esses dados, a gente pode usar. Isso aqui, gente, é dado de 2010. Possivelmente esse quadro aqui mudou, gente. O que pode acontecer quando sair o censo de 2020 vai ser o seguinte, ó. Esse grupo aqui dos 39 para os 64 vai aumentar, tanto de homens e mulheres. Então isso aqui, ó, gente, vai deixar, se for feito uma pirâmide etária para esse ano, já não vai ter um formato de um peão. Vai ser, na verdade, vai ser um pouco maior. Vai estar isso aqui mais ou menos assim. E assim, ó. Quer dizer, esse ano a gente já pode ter ideia seguinte, que o número de pessoas que tem 50, 60 anos para homens e mulheres está muito maior.
isso aqui vai estar maior. Entenderam aqui? E eu vou chutar. Se sair o próximo dado, a gente vai perceber que existe mais mulheres que estão na idade entre 40 e 60 anos do que homens. Então a gente vai ter mais mulheres na meia idade ainda produtivo, porque 60 anos é considerado ainda produtivo. Depois dos 60 já é considerado idoso. Então a gente vai ter um bom número de mulheres com 50, 60 anos mais do que os homens e trabalhando. Isso daí eu acho que vocês já devem ter percebido, que as pessoas estão envelhecendo mais. Tem mais velhos do que crianças. Eu acho que vocês já estão percebendo isso, tá? Entendendo isso, ó, a partir desses dados daqui, a gente pode tirar alguns indicadores. Esses são os indicadores que a gente pode usar para considerar as transformações na pirâmide etária e na vida dos brasileiros. Renda mensal, analfabetismo e baixo nível de instrução, trabalho infantil, elevadas taxas, insegurança alimentar, que tem a ver com acesso à comida, moradias subnormais. Subnormais, gente, é o pessoal que vive em favela, em casas paupérrimas. E o principal, que é um problema nosso aqui, ó, saneamento básico. Tá? Com essas informações desses indicadores aqui, a gente pode dizer como está a qualidade da vida do brasileiro. Saber se o brasileiro está envelhecendo com qualidade. Se está conseguindo se aposentar com um mínimo de dignidade. É isso que a gente vai ver ponto por ponto, tá? Renda dos brasileiros. A informação vocês vão encontrar aqui, ó. Tudo que eu trabalhei com vocês podem pesquisar pela internet, pela indicação das fontes, tá? Ó, segundo os dados do IBGE, isso foi para o ano 2010, a renda per capita, renda por família, per capita é por cabeça, quer dizer, a renda por família dos brasileiros é de R$ 668. Gente, isso era o salário mínimo em 2010. Há 10 anos, gente, o salário mínimo era esse. Porém, esse dado é generalizador, quer dizer, é geral, é uma média. Só que a gente pode encontrar alguns domicílios no Brasil que essa renda pode variar entre 375 até ou 180 reais. Então a gente vai encontrar com esses dados aqui que a renda do brasileiro varia. Por exemplo, quem trabalhar com carteira assinada recebia esse valor em 2010. Já quem não tinha carteira assinada, trabalhava com bico ou na informalidade, e lembrando que o trabalhador informal não faz parte da população economicamente ativa. Quem recebe salário mínimo faz parte da população economicamente ativa. Quem não recebe salários abaixo do salário mínimo, e naquele ano de 2010 esse era o salário mínimo, a renda vai variar entre 180 a 375 reais. Então a gente vai encontrar muitos brasileiros que vão receber abaixo de um salário mínimo. Aí entra o que? Empregadas domésticas, diaristas. Agora, qual o detalhe dessa renda aqui? Os homens continuam recebendo, mesmo as famílias brasileiras recebendo um salário tão baixo, em famílias pobres os homens recebiam em média 40% mais do que as mulheres. Essa diferença podia chegar até 50% em cidades de 50 mil habitantes. Aqui é 47, mas tem dados que já mostravam que era mais de 50%. Isso quer dizer o quê? Que existia no Brasil e ainda existe, e o IBGE percebeu no ano 2010, que existia uma forte desigualdade salarial entre homens e mulheres. Claro que as famílias mais ricas, que tiveram acesso à educação, homens e mulheres ganhavam mais por causa da classe média. Mas mesmo na classe média, as mulheres ganhavam menos do que os homens, mesmo fazendo a mesma função. Por exemplo, uma mulher que atuasse como gerente de uma empresa, ela ganhava menos de um homem que trabalhasse no mesmo setor. Isso eu estou falando para famílias ricas. Agora, se a gente for para as famílias pobres, a gente vai perceber que mesmo aquelas famílias pobres onde o homem recebe menos de um salário mínimo, 500, naquela época era 375, as mulheres recebiam menos ainda. Estão entendendo como é a desigualdade que existia no Brasil? Isso foi constatado no dado do IBGE. Quer dizer o seguinte, existia uma desigualdade salarial entre homens e mulheres. Então a desigualdade na renda do brasileiro é determinada não só apenas pelo nível de instrução, mas também pelo sexo. Mulheres recebiam menos do que os homens.
E as mulheres poderiam receber menos ainda se elas fossem negras. Então existe outro problema. A renda poderia cair ainda mais para homens e mulheres pobres se eles fossem negros. E mulheres negras recebiam menos do que homens negros. Estão entendendo os níveis salariais que existiam e ainda existem no Brasil hoje? Isso mostra que a renda do brasileiro é desigualdade. A principal desigualdade no Brasil, que existem várias desigualdades, desigualdade racial, desigualdade de gênero, a principal delas, que também junta todas, é a desigualdade de renda. Se você vem de uma classe social mais pobre, não teve acesso à educação, não tem uma família, não vem daquilo que se chama família de berço, então sua renda e sua qualidade de vida vai ser baixíssima. E se for mulher, pior ainda. E se for negro, também vai receber menos ainda. E se for mulher negra, ainda mais. Menos do que um homem negro recebe. Entendido aí? Escolaridade também afeta. Por exemplo, famílias pobres no Brasil, gente, principalmente que moram na periferia, não têm acesso à educação de qualidade. Ou não conseguiram terminar o fundamental ou o médio, ou simplesmente por motivos de trabalho ou de família não pôde ir para a escola, ou teve que interromper os estudos, seja por necessidade de trabalho ou no caso das meninas, gravidez na adolescência, tá? Então isso mostra dados. Agora, o interessante, gente, de 2010 para cá houve um crescimento do número de crianças e jovens, adolescentes, que eu estou querendo me referir, que começaram a frequentar mais a escola pública. Aumentou o número de matrículas, tanto em creches como escola do fundamental e escola do ensino médio. Isso foi uma novidade para o Brasil a partir de 2010. Mas se a gente for voltar para antes de 2010, por exemplo, 2000, 1990 e 1980, o número de alunos não matriculados ou desistentes em escolas públicas era enorme. Nos anos 80 chegava em torno de 80%. Quer dizer, em 80% dos jovens não frequentavam a escola nos anos 80. Alguns desistiram a partir da quarta série, só fizeram até a quarta série. Então o que aconteceu? De 80 para 2000, esses jovens adolescente que nos anos 80 não pôde terminar os estudos, se tornou um adulto semi-analfabeto ou com a escolaridade mínima, analfabeto funcional. Tanto é, quando isso aconteceu, o que os governos do Brasil tinham? Tanto municipal, federal e estadual. Tinha o sistema de ensino para pessoas adultas, que hoje é chamado de UEJA. Então, nos anos 2000, o EJA foi reativado pelo governo, se não me engano foi o governo FHC, era de uso rural, depois usou para grandes cidades, para permitir que as pessoas que não terminaram o ensino fundamental e ensino médio pudessem voltar a estudar para obter o certificado de primeiro e segundo grau, fundamental e médio. Tá? Aí surge aí nos anos 2000 o programa EJA, tá? Que dá origem ao EJA atual. E também tem outros programas que cada estado desenvolve. Aqui em Pernambuco a gente tem o Acelera, Chapéu de Palha. Chapéu de Palha era voltado mais para alfabetizar pessoas na zona rural. Esse foi um programa que Eduardo Campos reativou, que foi a criação do avô dele, que foi governador de Pernambuco nos anos 90, Miguel Arraes. O Chapéu de Palha levar escolaridade, permitir que trabalhadores rurais, cortadores de cana, terminem o fundamental e médio. Tá? Hoje, o que predomina aqui em Pernambuco? A gente tem o Chapéu de Palha e tem o EJA. Tem o EJA fundamental e o EJA médio. Também aqui a gente tem hoje, gente, eu já estou falando de políticas públicas de educação, pensada a partir de 2010. A gente também tem, além do EJA, a gente tem o ProJovem, que é voltado para jovens que vivem na periferia, oferecendo curso de capacitação e também evitar que o jovem se envolva com crime organizado. A gente tem o Jovem Aprendiz, que é para dar formação profissional para jovens, moças e rapazes. E a gente tem vários programas. E tem o EJA. E também nesses anos de 2010 para cá, se percebeu que existia também um grande número de jovens, eu estou dizendo adolescentes, que não terminaram o fundamental. Quer dizer, aqueles jovens que têm histórico de repetência, repetiu 2, 3 anos a quarta série, 3 anos a sétima, oitava.
quando chegavam a uma idade adulta, já não poderia ficar nem no ensino fundamental e nem no médio. Então, para resolver essa distorção de idade série, foram criados outros programas. Por exemplo, para resolver esse programa de jovens que não terminaram o fundamental e médio, que eram chamados fora de faixa, foi criado aqui no governo de Pernambuco, com parceria com a Fundação Roberto Marinho, o chamado Acelera não. Deixa eu me recordar aqui o nome do projeto. Pronto, me lembrei. Travessia. Então foi criado o Travessia, para um jovem que pudesse terminar o ensino fundamental e médio o fundamental em 4 anos e o médio em 1 ano e meio. Então foi criado o Travessia, que hoje já está desaparecendo. Hoje é mais EJA, tá? Eu só citei alguns programas que são usados hoje para resolver o problema de escolaridade. Vocês entendendo isso, vamos entender os aspectos da escolaridade, ó. 40% dos brasileiros com mais de 25 anos não terminaram o fundamental. Isso corresponde a 2/3 das crianças estar fora da creche e analfabetismo que persiste e 3 vezes maior entre os negros. Quer dizer o seguinte, se você conhecer uma pessoa com 25, 26 anos que não terminou o fundamental, quer dizer que eles não concluíram o fundamental, então são analfabetos ou analfabetos funcionais. E esse número de analfabetismo e analfabetos funcionais é maior em negros. Quer dizer o seguinte, a população negra brasileira é que não consegue terminar o ensino fundamental. Nessa faixa etária aqui, o número é maior. Quer dizer, o número de jovens, homens e mulheres, que tem mais de 25 anos e não terminaram o fundamental, são negros. Tá? Isso com dados de 2009, ó. 40% da população brasileira, tá? 3,9%, vou arredondar aqui para 4% da população branca com 15 anos ou mais é iletrada. Esse percentual sobe para 9,1% entre os negros. Isso quer dizer o quê? Se um jovem com idade de 15 anos, de ambos os sexos, são iletradas, não conseguem ler. Eles tiveram acesso a uma alfabetização, eles conseguem reconhecer letras do alfabeto, mas não conseguem juntar palavras. Isso é mais sério. Eles sabem as letras do alfabeto, mas se você pedir para essas pessoas, esses jovens, conseguir juntar para formar palavras como dado, bola, eles não vão saber. Eles reconhecem as letras do alfabeto, mas não conseguem formar palavras. Isso acontece com 4% da população branca. Claro que são pessoas pobres, gente, tá? Só que esse número aumenta para 9% entre os negros. Então a gente vai encontrar em várias regiões do Brasil, principalmente as regiões mais pobres, que esses dados são mais sérios, onde estados muito pobres, onde 9% dos negros são iletrados. Estou entendendo como no iletrados é maior entre os negros do que os brancos? Outro dado, entre os brasileiros analfabetos com mais de 60 anos, 10,3% são brancos e 27,5% são negros. Quer dizer, os analfabetos que não sabem ler e escrever, não sabem reconhecer as letras com idades mais de 60 anos, assim, 65, 70 anos, a gente percebe o seguinte, 10% desses analfabetos são pessoas brancas. Pessoas idosas brancas são 10% de analfabetos. Só que esse número chega a ser quase 3 vezes maior entre os negros. Então vai ser aquele dado. Aquela pessoa é uma pessoa negra que tem mais de 60 anos e nunca foi para uma escola. Quando a gente está falando aqui de analfabeto, é aquela pessoa que não conseguiu frequentar o fundamental, não teve acesso à escola. Então esse número de gente analfabeta é muito maior entre os negros. Entendendo aí? Os negros são a maioria dos analfabetos no Brasil. Isso a gente vê em lugares pobres. Esse número é muito alto em estados pobres, em zonas rurais, onde o acesso à educação
foi difícil. Porque se você tem uma pessoa que tem mais de 60 anos, quer dizer que na juventude dela, ela não teve acesso à escola, porque onde ela morava era muito pobre, não tinha escola, ou a escola era muito longe, e a pessoa tem que trabalhar. Estão entendendo aqui desses dados? Outro dado, com aumento de 46,2% para 47,4% o índice de pessoas com 25 anos ou mais que tinham finalizado o ensino médio. Por exemplo, em 2019 perceberam que em torno de quase 50% dos brasileiros com 25 anos, 19, 20, 24, 25 anos ou mais, conseguiram terminar o ensino médio. Quer dizer, são pessoas que se chegaram aos 25 anos, conseguiram terminar o ensino médio, pelo menos o ensino médio, depois foi trabalhar. Aí faz um contraste aqui, gente, ó. Pessoas nessa mesma faixa etária, só 40% dos brasileiros não conseguiram terminar o fundamental. Isso em regiões pobres. E esse número é maior entre negros. Mas só que o número de gente que não terminou o fundamental é menor do que o número que conseguiu terminar o ensino médio. O que eu quero dizer com isso? Que mais de 50% da população de 25 anos ou mais terminaram o ensino médio em 2019. Então a gente tem um número grande de gente jovem que terminou o ensino médio, que supera o número de gente que não terminou o fundamental na mesma idade. Entenderam aí? Então quer dizer o seguinte, que existem mais pessoas alfabetizadas e terminaram o ensino médio no Brasil do que gente analfabeta e gente que só fez o ensino fundamental. Isso aqui é um ponto positivo, quer dizer que as pessoas tiveram acesso à educação. Agora, olha um outro detalhe aí, ó. Enquanto os brancos constituem 55% desse universo, os negros correspondem a 40,3%. Quer dizer o seguinte, nesses 50% que conseguiram terminar o ensino médio, a gente vai perceber que foram mais pessoas brancas do que negras. Quer dizer o seguinte, nesse universo aqui de 50% que terminou o ensino médio, pegou lá a ficha 19, pegou lá o diploma de ensino médio, a gente percebe o seguinte, que 55%, mais da metade, conseguiu terminar o ensino médio foram pessoas brancas. Já pessoas negras, homens e mulheres negros, esse número diminui para 40%. Então isso significa o quê? Que tem muita gente negra que não conseguiu terminar o ensino médio. Entenderam aí? Outro dado. O acesso ao ensino superior continua muito restrito. Quer dizer, restrito é para pouca gente, tá? Estabilizando para 32% dos jovens entre 18 e 24 anos que estudaram em 2018. Quer dizer o seguinte, só 32% da população de jovens nessa faixa etária conseguiram entrar na universidade, seja pública ou particular. Tá? Nesse total aqui, gente, em torno mais ou menos de 56%, aqui eu não botei os dados não, mas em torno de 56% de jovens que entraram no ensino superior eram brancos e de famílias de classe média brasileira, classe média alta e famílias ricas. E já o seguinte, em torno de 35% foi de número de jovens que vieram da periferia, jovens pobres que vieram de escola pública. Só que se a gente pegar esse universo de estudantes de escolas públicas que chegaram ao ensino superior, que é menor comparado das famílias, os jovens de família rica e branca, a gente percebe que a população negra de estudantes de escola pública ainda é menor que conseguir chegar à universidade. Então ainda a gente tem poucos estudantes negros nas universidades. Contudo, existem alguns cursos que concentram a maioria de estudantes negros. Por exemplo, os cursos de humanas, os cursos de pedagogia. A gente percebe que a gente já tem alunos negros, moças e rapazes. Só que os cursos como engenharia, medicina, predominantemente são pessoas brancas, de famílias ricas. Entendeu? Esses dados aqui eu tirei, gente, da Agência Brasil, que é uma agência do governo federal, tá? de comunicação. Estou entendendo que também a gente encontra desigualdade na educação. Nem todos tiveram acesso à educação.
E mais restrito ainda é acesso ao ensino superior. Ainda a gente não tem um número suficiente de jovens que foram para o ensino superior, principalmente jovens de periferia e mais ainda jovens negros. Moças e rapazes negros oriundos de escola pública são ainda minoria nas universidades. Melhorou um pouquinho de 2015 para cá, mas ainda eles não são nem maioria, nem metade, para vocês terem ideia, de estudantes de universidades. Trabalho infantil, esse é um problema muito sério que o Brasil vem combatendo, tá? Ó, sobre o dado do trabalho infantil, que define toda atividade laboral desenvolvida por pessoas com idade inferior a 16 anos. Por exemplo, legalmente, um jovem só pode trabalhar a partir de 16. Abaixo disso aí, não pode ser feito nenhum vínculo empregatício. Nenhuma empresa pode contratar para um jovem de 10, 12, 14 anos trabalhar no regime de 8 horas por dia. Se uma empresa tiver algum funcionário menor de idade, menor de 16 anos, trabalhando mais do que 30 horas semanais, 30 horas semanais, gente, dá mais ou menos em torno de 4 horas por dia. Se tiver numa empresa um jovem menor de 14 anos trabalhando mais de 4 horas por dia, essa empresa pode ser multada, porque existem leis que proíbem o trabalho infantil para menores de 16 anos, tá? Então, se uma criança, um jovem menor de 16 anos trabalha, mas ele não é remunerado, seja ele remunerado ou não, quer dizer, ele ganhando um salário, ganhando parte de um salário mínimo ou não recebendo nada, é considerado trabalho infantil. Entenderam aí? Menor de 16 anos não pode ter vínculo empregatício. Porque se ele tem vínculo empregatício, ele não está estudando. Isso é só permitido a partir de 16 anos. Por exemplo, um jovem que completa 16 anos pode desenvolver uma atividade produtiva. Contudo, tem que ser numa condição de meio expediente. Por exemplo, vocês que têm 16 anos, vocês podem arrumar um estágio como jovem aprendiz e outros. Contudo, a empresa que contratar vocês só pode dar um expediente de trabalho de 4 horas semanais, vocês recebendo em torno de meio salário até um salário mínimo. Nenhuma empresa que tiver um jovem de 16 anos estagiando pode obrigar o jovem a fazer uma rotina de trabalho como uma pessoa adulta. Se uma empresa fizer isso, está cometendo crime. Vocês entenderam? Tá? E vocês podem entrar como estágio. Aí eu disse o seguinte, ó, existem vários órgãos que fazem isso. A gente tem o quê? A gente tem tem um CCA, que é um programa que une Centro de Integração Escola-Empresa, que permite contrato de estágio entre jovens estudantes, seja do ensino médio, ensino técnico, ensino superior, com empresas. Então vocês podem procurar estágio pelo CCA, tá? Isso tudo com contrato, tá? Isso em outro momento eu posso conversar com vocês, explicar isso direitinho como vocês fazem, tá? E também tem os estágios ligados com o estágio. Por exemplo, o Procriança, mas na verdade é um projeto social da Igreja Católica aqui, da CNBB, aqui em Pernambuco. Mas a gente tem o que? O Jovem Aprendiz. Então existe programa de qualificação profissional para adolescentes. Tudo isso é para incentivar os jovens maiores de 16 anos a desenvolver uma profissão e ganhar dinheiro, mas também uma forma de prevenir o trabalho infantil, que é crime. E com isso, segundo dados do IBGE, em 2015 mostram que cerca de 2,5 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalham no país. Nessa faixa etária aqui, gente, significa que é trabalho infantil, condições próximas à escravidão. As atividades mais comuns são o trabalho doméstico, a agricultura, a construção civil, lixões e tráfico de drogas. Crianças e adolescentes nessa faixa etária aqui que estão envolvidos nessas atividades é considerado exploração do trabalho infantil. É crime, tá? E quais são as causas para levar crianças e adolescentes para trabalhar nessas atividades aqui? E uma delas é crime. Aliciar pessoas jovens para o crime organizado, tráfico de drogas é crime. E a pena é severa para adultos que estiverem aliciando jovens para o crime organizado. Seguinte, ó. Quais são essas causas? Mão de obra barata, histórico e cultural, escravidão, imaginário popular,
O imaginário popular é o seguinte, aquela coisa seguinte, não, se não quer estudar, tem que trabalhar. Isso também contribui, mas os costumes, o cultural, tá? A pobreza, que é principal, e eu digo o seguinte, a pobreza, gente, atrai tudo isso, ó. A pobreza atrai tudo isso. E tem a ver com a estrutura familiar também. Jovens que vivem numa família onde tem o jovem tem ou a jovem tem 10 irmãos. A mãe não consegue sustentar a casa sozinha. Aí o mais velho tem que trabalhar. Histórico de violência doméstica. Muitos preferem sair de casa, arrumar um emprego porque querem fugir de casa, porque vê a mãe sendo agredida pelo pai ou é agredida por familiares, mãe, irmão, tio, pai. Mas ó, todos esses 4 causas eu posso resumi-las em uma: a pobreza. A pobreza, gente, atrai tudo isso aqui, ó. Se eu disser que a pobreza é a causa principal para o trabalho infantil, eu já junto isso tudinho, ó. Tudo na pobreza. Então é por isso que o melhor jeito de você combater o trabalho infantil é você tentar combater a pobreza. Se você combate a pobreza com emprego e educação, você resolve tudo isso aqui, tá? Então a pobreza é a principal causa que leva ao trabalho infantil. E aqui vocês estão vendo um mapa que mostra onde ocorre o trabalho infantil no Brasil. Tá vendo só aqui? Aqui mostra a quantidade de pessoas que trabalham no trabalho infantil. Isso se concentra mais na região sudeste, ó. Minas Gerais e São Paulo, que a gente encontra um grande contingente de jovens, crianças e adolescentes com trabalho infantil. Também a gente conta aqui no Nordeste, ó. Então, se vocês perceberem, no Brasil todo ocorre trabalho infantil, exploração do trabalho infantil, em todo o Brasil, mas é na região sudeste, Minas Gerais e São Paulo, que esse número é altíssimo, é elevado. Entenderam? Então, trabalho infantil, gente, é um problema no Brasil todo. Não tem um estado do Brasil que tenha 0 casos de trabalho infantil. Todos têm. Alguns vão estar em um nível maior ou menor, mas tem. Tá? Isso, infelizmente, é uma realidade nossa. Outro dado tem a ver com a mortalidade infantil. Tá? Ó, isso é dado de 2018. Ó. Em 2018, a taxa de mortalidade infantil era de 12,4 crianças a cada 1.000 nascidos. Então, 12,4 crianças morriam a cada 1.000 nascimentos. Tá? Isso no ano de 2017. Tá? Isso era muito abaixo da taxa do ano anterior. Olha só. Quer dizer, com os dados do IBGE de 2018, eles perceberam que a taxa de número de crianças que morriam com menos de 1 ano de vida era em torno de 12 crianças para cada 1.000 nascidos. É um número alto, mas era menor se fosse comparar no ano de 2016, que foi esse valor aqui. Estão entendendo? Foi divulgado os dados de 2018 com base de dados de 2017 e de 2016. Olha outro ponto interessante, ó. A taxa de mortalidade na infância, que é um indicador que aponta a probabilidade, quer dizer, as condições que possam uma criança recém-nascido não completar 5 anos de idade. Por exemplo, aqui, gente, é com 1 ano de vida. Aqui é o seguinte, é a perspectiva de vida de uma criança, mortalidade infantil de uma criança até 5 anos. Em 2017, eles perceberam o seguinte, que crianças até 5 anos só morriam 14,9, 15 crianças a cada 1.000 nascidas, que não completavam 5 anos de idade. Quer dizer, a cada 1.000 crianças nascidas, só 15 crianças morriam com menos de 5 anos de idade. Isso em 2017 foi considerado uma queda. Houve uma queda. No ano passado, que foi isso aqui é dados de 2019. No ano passado, que foi o ano de 2018, olha quanto foi a taxa de crianças que morreu com menos de 5 anos. Ó. Reduziu para 14,4 por 1.000 crianças nascidas. Então houve uma queda. Quer dizer o seguinte, de 2017 até 2019, gente, a queda de mortes de crianças que morriam com menos de 5 anos de idade caiu. Foi uma queda considerada baixa, mas foi importante. Quer dizer, tinham um número de crianças que conseguiam passar dos 5 anos de idade aumentou. E com isso caiu o número de crianças que morriam com menos de 5 anos. Entendido? Isso mostra que houve melhoria da qualidade de vida, houve a questão, as crianças podiam se vacinar, quer dizer que crianças
tinham mais acesso à saúde, por exemplo, vacina, a médicos, a remédios, tinham acesso à escola também, à alimentação. Isso tudo influi também na taxa de mortalidade. Uma criança que a saúde dela é bem cuidada, ela tem uma boa alimentação e existe um programa de proteção à criança contra a violência doméstica, contra a desnutrição, a expectativa da criança viver aumenta. Isso aqui são dados positivos. Não é o ideal, mas melhorou. Insegurança alimentar, gente, é acesso à comida. O que acontece, ó? Mesmo a gente tendo acesso à comida industrializada, se mostrou que a população está se alimentando com má qualidade. Por exemplo, obesidade, doenças, já está aparecendo cada vez mais cedo nas crianças. Por causa de quê? Deficiência alimentar. Comendo muito biscoito, muita comida gordurosa. Então isso faz lançar um alerta amarelo para a ONU, para vários órgãos sobre a alimentação das crianças no mundo. Isso inclui aqui no Brasil também, tá? Ó, é o seguinte, ó. A previsão é que em 2025, cerca de 2,3 bilhões de adultos estejam sob sobrepeso e mais de 700 milhões obesos. Qual é a preocupação da Organização Mundial? Isso é para o mundo todo, se inclui para o Brasil. O medo é o seguinte, que por causa do acesso à comida industrializada e as pessoas não estão se alimentando com legumes, vegetais, comidas frescas, e cada vez mais as pessoas comendo hambúrguer, hot dog, coxinha, comidas industrializadas, isso faz que as pessoas fiquem obesas e desenvolvam doenças cardiovasculares, por exemplo, infarto, entupimento das artérias. Isso é no mundo todo e o Brasil também está seguindo a tendência. Isso quer dizer o que, gente? Ser gordo, ser gordinho, comer muito não é sinal de ter boa saúde. Você pode estar gordo, com gordura, mas você pode estar desnutrido. Você pode estar desnutrido porque o organismo não tem um número de nutrientes necessários para a manutenção. Então, ó, quem come aqui, ó, salsicha, hot dog, come biscoito todo dia, mas não come uma salada, não toma um suco fresco, não come feijão com arroz, pode ter o risco de desenvolver diabetes, obesidade, porque se você desenvolve obesidade muito jovem, você desenvolve diabetes. E com isso a diabetes traz outras doenças. Então isso é uma coisa muito séria que está sendo vista hoje aqui no Brasil. No passado a gente teve muito problema de desnutrição nos anos 80. Era muito sério. Agora o problema atual em 2020 é outro. É a obesidade em crianças e adolescentes. Porque a gente está se alimentando mal. Entenderam aí? Problema relacionado à moradia, gente. Quando eu falo problema de moradia, tem um problema de favelização. O surgimento de favelas. As favelas cada vez crescem nos grandes centros urbanos, seja nas grandes capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, como cidade do interior. Isso mostra o seguinte, a ausência de política de infraestrutura. As pessoas constroem casas em barreiras, em áreas irregulares. O que acontece? Acidentes, por exemplo, queda de barreiras. As pessoas vivem em áreas que têm o risco de alagamento e com isso vai trazer outros problemas. No Brasil, gente, a gente tem um déficit habitacional de em torno de 26 milhões de casas. Quer dizer o seguinte, existe 26 milhões de famílias que não têm acesso à casa. Não tem a casa, uma moradia segura, uma casa de alvenaria. E também significa que aquela casa não tem esgoto, energia elétrica. São pessoas que não têm acesso à casa. Mas elas vão morar onde? Se elas não vão morar na rua, vão morar em favelas, vão morar em morros, com ligação precária, em áreas precárias. Exemplo, Caixa d'Água, Alto da Bondade, a gente conta pessoas vivendo em áreas de risco. Isso é o problema da moradia. E qual é o grande problema hoje? É tirar as pessoas dessas moradias irregulares e botar em residências. Então entra aí o programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa do governo federal para dar casa para aquelas pessoas saírem em áreas de risco. Só que esse programa tem déficit. A gente está faltando completar 26 milhões de casas sendo construídas para entregar em famílias pobres que vivem em áreas de encostas, em áreas que não têm saneamento básico. Aí entra outro problema. Se existe problema de favelização, a formação de favelas, moradias precárias, significa que essas casas estão em locais perigosos e não existe saneamento básico. Se não tem saneamento básico, água encanada e esgoto, significa que elas moram em áreas onde tem risco de desenvolver doenças, por exemplo, leptospirose, dengue e outras doenças relacionadas com a sujeira.
Gente, problema de moradia também tem a ver com infraestrutura. E esgoto é isso. Muita gente aqui no Brasil desenvolve problema de vermes e de outras doenças por causa do consumo de água contaminada. Gente que depende de água de chuva e não faz o tratamento. Outras pessoas que não têm água encanada têm que buscar água em poço. Isso também afeta a questão da moradia. Você morar num lugar onde tem água encanada é fundamental. E tratamento de esgoto. Porque tratando esgoto e água, você elimina 60% das doenças. Malária, leptospirose, cólera, dengue. Mas a maioria das casas, em torno de 60% das casas no Brasil todo, não tem moradia digna, organizada e, consequentemente, não tem saneamento básico. Existe uma lei que estabelece a obrigatoriedade dos governos federal, estadual e municipal criar programas estruturais para abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos, que isso tem a ver com lixo, coleta de lixo, também faz parte do saneamento básico. Se você mora numa área de risco que não tem coleta de lixo regular e você tem que queimar o lixo, que é proibido queimar o lixo por lei federal, ou você joga o lixo em qualquer terreno baldio, gente, aquele lugar vai ser proliferação de doenças por causa do rato. Limpeza e drenagem de lixo de águas pluviais. Águas pluviais, gente, é pessoal que joga lixo no canal. Gente que joga sofá, geladeira, joga animal morto. Isso é um problema que está ligado também à falta de moradia. Gente sem moradia significa que a pessoa não vai ter saneamento básico, vai conviver com lixo e esgoto a céu aberto. Risco de contaminação e desenvolvimento de doenças. Doenças que vão da cólera, como citei, e até doença de pele. Por exemplo, não tem aquele pessoal que tem aquelas feridinhas na perna, de maruinho que o pessoal diz? Aquilo dali é infecção, gente. Algum tipo de bactéria ou de mosquito que vive em áreas sujas pica a pessoa. E ela desenvolve aquela ferida. Também outra doença, gente, tem leishmaniose, por causa de doenças com contato com animais domésticos, com fezes de animal doméstico. E também tem uma coisa fundamental aí também, aí, é a questão da difteria e também a dengue, cólera e essas outras doenças relacionadas com o lixo. Se você acaba com lixo, esgoto de fossas assépticas, que são aquelas fossas ou sistema de esgoto canalizado, você acaba com essas doenças. E água tratada. Quando vocês pagam a conta de água, observe o seguinte, se ele cobra a taxa de esgoto. Se você tem, façam isso, peguem uma conta da água de vocês, pega aquela conta d'água e veja o seguinte, quanto vocês estão pagando água. Se ele estiver lá cobrando taxa de esgoto, mas você tem fossa, isso aí é ilegal, é proibido. Porque a Compesa só pode cobrar tratamento de esgoto se tivesse na sua casa esgoto tratado, tivesse uma tubulação de esgoto. Se você tem fossa, o seu esgoto, as suas fezes e urinas não são tratadas. Então quer dizer o seguinte, você vai estar pagando uma taxa que você não está se beneficiando. Entendeu aqui? Mas interessante, gente, 90% das casas aqui tem fossa asséptica em casa. Então a gente não tem obrigação de pagar o esgoto. Entendido aí? Segundo o IBGE, 98% da população brasileira possui acesso à água potável. 98%. Mas cerca de 17% do total de domicílios não possuem fornecimento hídrico encanado, água encanada, tendo acesso a esse recurso por meio de cisternas. Quer dizer, o pessoal tem cisterna em casa, o tanque d'água, tanque, tonel, caixa d'água. Também muita gente pega água em rios e açudes. Entendeu? Já a população urbana, que mora em grandes centros urbanos, essa taxa cai. Quer dizer, quem mora, por exemplo, em Boa Viagem, no Pina, tem água encanada de esgoto. Mas o problema mais sério aqui no Brasil é a questão de fossa séptica. Pouca gente tem acesso à fossa séptica, que não são as nossas fossas, tá? Cerca de 79% em 2010 e revela que o grande número de domicílios situados em localidades com esgoto a céu aberto. Isso quer dizer o seguinte, 79% da população não tem fossas e o esgoto ele joga no rio. Entenderam aí que é um problema sério no Brasil todo. E também a gente tem o seguinte, 14% dos habitantes do país não são contemplados por serviço de coleta de lixo.
Então, gente, ó, água tratada, esgoto tratado e coleta de lixo é uma coisa que fica muito a dever para quem vive em regiões pobres. A maioria dos pobres não tem acesso a essas três coisas com qualidade. Interessante, gente, ó. Para combater isso, antes de eu citar essas pessoas aqui importantes, que foram os principais que ajudaram a pensar para combater a pobreza e os problemas de saneamento básico, a gente tem que pensar o seguinte, que esses dados do IBGE foram fundamentais para a gente fazer políticas públicas. Leis, por exemplo, de acesso ao tratamento de água e esgoto. O Bolsa Família é resultado desses dados do IBGE e outros programas sociais. Com base nesses dados da condição da vida do brasileiro, o governo brasileiro, o Estado, quando eu falo do Estado é a União, governos estaduais, municipais e federais criaram leis para garantir um mínimo de qualidade de vida. Aí entra o que? Bolsa Família, entra programa de assistência social e outros. Pré-natal para mulheres, acesso à educação para crianças, programas de capacitação de jovens, tudo isso para poder melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. Mas isso só se tornou importante, gente, quando não houve não apenas só estudo, mas houve pessoas que começaram a denunciar e a desenvolver estudos para mostrar essas mazelas que acontecem no Brasil. Todos os problemas de indicadores sociais que eu trabalhei aqui com vocês foi fruto de anos de pesquisa por intelectuais, gente que fez estudos sobre a realidade brasileira que se tornaram base internacional. Um desses homens que contribuiu, tem homens e mulheres, e eu vou citar um deles aqui, Josué de Castro. Josué de Castro é pernambucano, tem formação era geógrafo de formação, foi estudante de medicina, então ele era médico e geógrafo, e ele fez um estudo sobre a condição de vida dos pernambucanos. Por exemplo, vocês conhecem Chico Sainz? Por exemplo, Chico Sainz se inspirou nas suas músicas no trabalho de Josué de Castro. Ele foi um homem tão importante que ele foi convidado para ser diretor na ONU da chamada FAO, que um órgão que é ligado ao combate da fome e também ao acesso à alimentação, que é a chamada FAO. Ele foi um homem extremamente importante. Ele, com os estudos dele sobre a realidade dos pernambucanos e dos brasileiros, foi um estudo que serviu de base para pesquisar sobre acesso à alimentação da população. Por exemplo, o José de Castro estudou os homens que viviam de catar caranguejo no rio Capibaribe. Foi aí que ele criou a expressão homem caranguejo, que era aquele homem que vivia da coleta de caranguejos no mangue. E ele percebeu que essa população vivia numa miséria extrema, numa cidade do Recife. Isso nos anos 40 e 50 que ele fez esse estudo. Um dos livros dele que relata esse estudo foi A Geografia da Fome e Geopolítica da Fome. Essas obras, gente, foram importantíssimas. Ele coloca a fome como um problema global. Ele foi um que trouxe para o mundo como uma fome um grande problema do mundo. E Josué de Castro defendia o seguinte: se você quiser acabar com as desigualdades, melhorar a vida das pessoas, principalmente as mais pobres, tem que dar acesso à alimentação de qualidade. Ó, quem quiser depois, assistindo essa videoaula, quiser o livro Geografia da Fome, eu tenho, tá em PDF. Leiam, que é ótimo esse livro. Vocês vão entender as políticas de combate à fome mundial. Todas as políticas públicas que o Brasil adota hoje para combater a fome, como Fome Zero, Bolsa Família e também ações internacionais feitas pela ONU para combater a fome, sabe quem foi que pensou? Foi Josué de Castro. Ele quase que recebendo o Nobel da Paz pela obra, pelo trabalho que ele fez. Isso é uma pessoa. Outra pessoa, gente, foi Betinho. Betinho de Souza, gente. Ele morreu em 1997. Herbert de Souza, gente, era irmão de um cartunista bem conhecido, Enfio. Eu vou contar o final dele. Ele foi um homem brilhante, mas ele era hemofílico. Ele precisaria fazer constantemente transfusão de sangue. Aí nos anos 90, numa transfusão de sangue, sem querer, ele recebeu sangue contaminado com HIV. Então ele foi um aidético, mas por causa de uma transfusão de sangue. Porque nos anos 80 e anos 90, como a AIDS era uma doença nova e não sabia identificar, então, como no Rio de Janeiro, onde ele fez o tratamento, como não havia teste para saber a qualidade do sangue, se o sangue estava contaminado ou não com HIV, então ele recebeu um sangue contaminado e desenvolveu a doença. Betinho foi um dos responsáveis por fazer um grande estudo sobre a fome no Brasil.
tá? Então ele fez um trabalho ótimo que ganhou prêmios internacionais. Ele criou um programa nacional de solidariedade para o combate à fome. Que esse programa deu origem ao programa. O projeto dele foi Ação da Cidadania contra a Fome e a Miséria e pela Vida. Esse programa aqui que ele criou, que foi uma campanha internacional, eu me lembro que ele constantemente ia em rede de televisão, entre eles o programa do Faustão, entre outros, fazer campanha para doação de alimentos. O objetivo dele era o quê? Criar um programa nacional de acesso à alimentação para a população mais vulnerável para o Brasil. Porque nos anos 90 a gente tinha altos índices de desnutrição. Se existia desnutrição, existia mortalidade infantil. Com esse programa que ele criou, a Ação pela Cidadania contra a Fome, foi criado pelo governo Lula o programa Fome Zero. Então quem inspirou o programa Fome Zero do governo federal foi ele aqui, ó. Vou fazer aqui, até um coraçãozinho aqui, ó. Entendeu? Foi ele que criou o Fome Zero. Ele foi o idealizador. Claro que ele não executou, mas a ideia foi dele. Tá? Estou entendendo como muitos programas sociais hoje não foram benesses ou foram presentes de governantes. Na verdade, foi uma reivindicação que vinha de setores civis da sociedade e de estudo de pesquisadores. José de Castro, temos Betinho, que criou um programa, criou uma ação civil feita pela sociedade para combater a fome. Outra pessoa que eu também vou citar aqui, gente, foi importante, a médica Zilda Armes. Ela morreu em 2010, gente, morreu numa tragédia. Ela estava no Haiti desenvolvendo um programa de ajuda a mulheres que estavam com crianças, mulheres haitianas que estavam com filho desnutrido. Em 2010 teve o Haiti, gente, no ano 2010 estava passando por dois problemas. Uma guerra civil que destruiu o país, uma guerra civil, e depois disso um terremoto. Em 2010 teve um terremoto onde ela morreu. A morte dela foi extremamente brutal. Ela estava dentro de uma igreja quando aconteceu o terremoto. Aí o teto da igreja caiu sobre ela. Ela morreu na hora. Foi uma coisa triste. Mas ela desenvolveu um programa, gente, para combater a desnutrição infantil. Nos anos 90, anos 80 e 90 e 2000, ela criou um programa ligado com a Igreja Católica, com a CNBB, para combater a desnutrição infantil em todo o Brasil, de norte a sul, das grandes capitais até as cidades do norte do Brasil. Então ela criou um programa nacional voluntário de combate à desnutrição infantil, que esse programa era conhecido como a Pastoral da Criança, que isso tinha apoio da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que era ligada à Igreja Católica aqui no Brasil. Tanto é que esse prêmio dela foi tão importante que ela foi indicada no Nobel da Paz. Porque ela desenvolveu técnicas, como ela era médica, ela desenvolveu técnicas e também trabalhos de como combater de casa em casa, de família por família, de criança por criança, combater a desnutrição. Quer dizer, ela criou um programa onde mulheres e profissionais, não precisaria ser médico nem enfermeira, mas capacitar a população local para acompanhar a questão da desnutrição. Tanto é que ela inventou um tipo de alimento que seria chamada supermistura, onde era essa supermistura, que era um tipo de pozinho, acho que vocês já ouviram falar, né? Um pozinho que é adicionado à comida, adicionado ao suco, adicionado à comida de crianças que estavam com desnutrição. Quando ela criou esse programa, que é tanto essa supermistura como também esse acompanhamento, gente, ela conseguiu reduzir até 50%, isso nos anos 90, o índice de crianças que morriam por desnutrição. Esse programa, gente, foi fundamental. Esse programa foi tão bem sucedido, quando a ONU soube, ela foi convidada a ensinar para vários países do mundo como se combater a mortalidade infantil só com acompanhamento do peso das crianças e também a questão de uma alimentação de qualidade. Tanto é que esse programa dela, a Pastoral da Criança, o método que ela desenvolveu é usado no mundo todo. O que ela fez aqui no Brasil é usado na África, é usado na Índia, é usado em todos os países pobres do mundo. E com isso conseguiu reduzir a mortalidade infantil de forma drástica. E por isso que ela foi indicada ao Nobel da Paz. Tanto é, gente, que existe uma cartilha que é usada. E o que é que isso tem a ver com o governo brasileiro? De Fernando Henrique Cardoso até o governo Lula,
esse programa de pastoral da criança se tornou uma política pública, quer dizer, não uma política de presidente A ou B ou de governador C e D, é uma política de Estado. Prefeitos, governadores e presidentes seguem o que ela desenvolveu. Quer dizer, se criou um programa de Estado para combater a desnutrição infantil. Vou dar um exemplo bem básico disso, que a gente percebe. Vocês já receberam agente de saúde em casa? Todo mundo já recebeu. Sabe quem criou essa figura do agente de saúde para visitar as casas, acompanhar as famílias, as crianças? Foi ela. O profissional do agente de saúde, que a gente conhece hoje, foi uma profissão criada por ela. Ela criou esse profissional. Tanto é que esse profissional é incorporado por prefeituras de vários municípios. Então, todo município que preze tem que ter, além de um posto de saúde próximo do bairro, tem que ter profissionais ligados a esse tipo de assistência, que são os agentes de saúde. Isso tudo criação dela. Gente, com isso aí ela revolucionou o combate à miséria e à imortalidade infantil. Isso aqui foi fundamental. Então é uma pessoa que particularmente eu admiro por o que ela fez. Por que eu digo isso? Porque eu sou dessa geração que foi beneficiada pelo programa dela. Quando ela criou esse programa, eu tinha em torno mais ou menos de 8 anos de idade. E eu acompanhei essas visitas. Porque eu, particularmente, eu tinha uma tia que foi uma das primeiras agentes de saúde de Recife que atuou nesse programa. Inicialmente era voluntário. Depois se tornou uma profissão mesmo. Que é até hoje. Então essa mulher foi fantástica no que ela fez. Eu citei aqui 3 pessoas que eu queria mostrar para vocês que foram importantes para as políticas públicas de combate à miséria e à pobreza. Exercícios, tá? Sobre a questão de moradia no Brasil, em especial dos grandes centros urbanos, é um problema social que ocorre em muitos municípios. Sobre essa questão estão corretas as afirmativas, exceto dessas 5 questões, elas falam sobre a questão do problema de moradia. Dessas 5, 4 estão certas e uma está errada. A exceto quer saber a errada. Qual dessas 4 aqui está errada sobre o problema de moradia no Brasil? 1, A, B, C, D ou E? Vamos ver a resposta? Mesmo tendo diversas opções de moradia, áreas impróprias para ocupação, como as margens de rios e encostas de morros, são escolhidas por alguns grupos populacionais. O que ele quer dizer aqui, gente? Ele está querendo dizer que as pessoas escolhem morar em áreas de risco porque querem, porque existem lugares que elas podiam morar e elas não querem. Então é falso. Quem mora em encosta, em barreira, em morro e na margem do rio, mora porque não tem opção. Não tem condição de comprar uma casa. Entenderam? Essa aqui está errada, é a falsa. Sobre os problemas sociais nas cidades do Brasil, avalie as proposições a seguir. Ele quer saber quais são as verdadeiras e falsas, tá? 1. A questão da violência nas cidades tem ampliado a sensação de insegurança e descrença nos serviços de segurança pública. Noticiários relatam assassinatos, assaltos, sequestros, agressões e outros tipos de violência diariamente. É verdadeiro ou falso isso? Vamos ver a resposta de vocês. Problemas relacionados com a infraestrutura, iluminação pública, rede de água e esgoto e energia elétrica. Asfaltamento, segurança e lazer não são considerados relevantes para a análise dos problemas sociais e urbanos, como as questões de moradia. Quer dizer o seguinte, não faz diferença a pessoa ter luz em casa, água tratada, ter uma praça para passear, um campo de futebol. Isso não é importante para a qualidade de vida das pessoas aqui no Brasil? É verdadeiro ou falso isso? Terceiro, a deficiência no planejamento e execução de políticas públicas no espaço urbano são alguns dos principais responsáveis pela gênese e perpetuação dos problemas sociais nas cidades brasileiras. É verdadeiro ou falso? A desigualdade social provoca o agravamento dos problemas sociais. Uma distribuição de renda mais igualitária contribuiria para a diminuição dos problemas de saúde, moradia, educação, segurança nos espaços urbanos brasileiros. Aí eu pergunto a vocês, nessa sequência aqui, qual é a sequência que tá correta? Que tem informação verdadeira e falso? Então, eu quero que você me diga qual seria dessas alternativas que mostra a sequência exata de verdadeiro e falso dessas sentenças aqui, dessas frases.
Letra A, B, C ou D? Letra B. Ok? Gente, aqui vocês, material que vocês podem consultar. Com isso eu encerro o assunto da primeira unidade, tá? Depois aviso a vocês como eu vou fazer com os assuntos da segunda unidade de História e Geografia, tá? Então com isso eu encerro a primeira unidade. Para vocês uma boa noite e bom descanso.